Você já parou para pensar que aquela tua sensação de ansiedade pode estar relacionada a desequilíbrios no teu corpo? Pode ser que a tua ansiedade não seja emocional, pode ser que ela seja fisiológica e metabólica. Quando nós não colocamos os nutrientes necessários dentro do nosso corpo, quando a gente não se hidrata de forma adequada e quando a gente não tem a quantidade de sono ideal no nosso dia a dia, a gente está, na verdade, facilitando o processo de perturbação da mente. Tá tudo muito conectado. E quando a gente faz o nosso beabá, a nossa listinha daquilo que a gente sabe, às vezes a gente deixa para depois, as coisas tendem a fluir muito melhor. Se a gente ainda não se conhece, prazer, eu sou a Bruna, terapeuta integrativa, especialista em ansiedade. E hoje eu quero te falar um pouco sobre essa outra visão, uma visão que provavelmente você deixando de fazer, você está alimentando essa ansiedade. Quando a gente consome muito café, quando a gente consome muito açúcar, a gente está estimulando o nosso corpo a produzir mais energia. E se a gente não faz o processo de desobstruir essa energia, muitas vezes a gente agrava o nosso sono e aumento de peso também. Muito importante para esse processo, além de, claro, hidratação, exercício físico, olhar para a alimentação, é também olhar para as suas emoções. Quando a gente está falando de emoções, é muito amplo, é muito complexo, muito grande, se você quiser. Mas se você quiser facilitar, você pode pensar em alternativas como, por exemplo, começar a dar nome às questões que você vem sentindo. Então, por exemplo, eu gosto muito de mencionar, para de dizer que você está ansiosa para tudo que aparece na tua vida. Começa a compreender se essa ansiedade pré-evento não é uma empolgação, se essa ansiedade pré-algo tem relação com medo, com angústia, com necessidade de validação, ou essa ansiedade, na realidade, está virando já patológica, que você nem tem mais motivo e ela simplesmente está te acompanhando. A ansiedade que eu falei, que é pré-evento, pré-algo que vai acontecer, de uma certa forma, ela é muito importante para nós, porque se a gente tem essa ansiedade, ela movimenta a nossa vida. O ser humano ele precisa de um pouco de estímulo para de fato fazer com que as coisas tenham um pouco de perspectiva de futuro, um pouquinho de desafio. Não dá para ser de mais e nem de menos. A gente precisa tentar encontrar esse equilíbrio, horas mais, horas menos. Mas a partir do momento que você começa a ter muita ansiedade sem um motivo aparente, isso te leva a chegar numa patologia a longo prazo, que é uma questão de você vai precisar de ajuda, você não vai conseguir resolver isso sozinho. Uma outra coisa importante é, você já tentou fazer várias coisas e mesmo assim você anda angustiado. É importante você analisar seus hábitos, mas acima de tudo tentar entender o porquê que você não está conseguindo se autocalibrar. Buscar ajuda nesses momentos vai fazer com que você cresça, evolua 10 anos mais rápido. Dentro do processo terapêutico que eu aplico, eu ajudo você a identificar quais são as raízes emocionais da tua ansiedade ou de qualquer outro sintoma que você possa ter. Diariamente eu atendo pessoas que já estão com questões no físico, pessoas que deixaram de ouvir aquele sussurro da ansiedade, aquele sussurro do sintoma e acabaram deixando isso cair no corpo, entrar num aspecto físico. Quando a gente tem um aspecto físico no nosso corpo, quando já passou do mental para o físico, às vezes é um pouquinho mais demorado para fazer esse processo de reverter. E por isso eu gosto tanto do processo de prevenção. Eu sei que a prevenção no Brasil, ela ainda não é tão difundida, porque a gente primeiro espera ter o problema para depois a gente resolver. Mas se as pessoas fossem mais conscientes, a gente conseguiria ter muito mais pessoas saudáveis. De alguns anos para cá, os pais têm incentivado os filhos a fazerem terapia. E isso é um marco histórico muito importante. Mas há evidências que os pais também precisam de terapia. Então, claro que se a gente está pensando em longo prazo, as pessoas
estão tendo muito mais consciência desde a pandemia para cá. Mas uma coisa é consciência de que é importante e a outra coisa é você deixar de fazer às vezes alguma outra coisa para você e priorizar a tua saúde por um espaço curto de tempo, mas que isso vai fazer você aumentar o teu faturamento, isso vai fazer você aumentar a tua qualidade de vida, aumentar a qualidade dos teus relacionamentos, a tua performance no trabalho, nos esportes. Então, às vezes vale a pena você investir um pouquinho mais em algo que é importante para você e que vai te dar gás e disposição para você poder olhar com muito carinho e maestria para todas as áreas da tua vida. Então vamos lá, 3 aspectos principais para você tomar cuidado com relação a essa questão da ansiedade mais metabólica, de repente mais fisiológica. Primeiro aspecto que a gente já comentou, consumo excessivo de cafeína e açúcar. Isso pode estar minando a tua ansiedade, pode estar dando combustível para ela. O outro aspecto é a questão do sono. O sono e também o ócio criativo, né? As pausas onde você de fato se permite sentir, não fazer nada, ficar de repente observando um pouco, porque é a partir daí que vem a tua criatividade. E também a gente tem, claro, a alimentação, que é um fator muito importante em conjunto com a parte esportiva, de fazer um exercício, movimentar o corpo. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. É muito importante a gente ter esses pilares. Falando de todas essas questões, a gente consegue trazer muito mais qualidade de vida para o nosso corpo físico e conseguir dar mais voz para as emoções que muitas vezes a gente acaba fugindo. Se você quiser saber mais como funciona o tratamento comigo, eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos, vai ser um prazer te acompanhar. E se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, deixa uma mensagem para mim, comenta, Bruna, eu vi, gostei, olá, qualquer coisa, para eu saber que você está aqui comigo. Até mais!